Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pelotão do 459. Bora tocar o terror na terra. Bom dia, façam todos um excepcional dia. Estamos ao vivo. Escreve aí, ó, estamos ao vivo. Bora tocar o terror na terra, bora colocar pressão nesse sol. Quem aí já levantou nessa quinta-feira, colocando pressão no sol? Já já a Ana começa, a Flávia já colocando aí a mensagem. Glória a Deus por isso. Estamos juntos até depois do fim. Vamos levantar, porque hoje é dia de um sacode. Gente, de verdade, hoje é dia de falar umas verdades. Umas verdades que vai doer, mas vai curar. Escreve aí, a verdade cura. A verdade cura. E muitas vezes a gente quer viver mentindo para nós mesmos, para a gente não sentir dor. Então a gente quer nos enganar para não precisar de acessar aquela dor. Só que eu posso falar uma coisa? A gente só engana nós mesmos. Quem está de fora consegue enxergar a verdade. E a gente fica se enganando o tempo todo. Hoje nós já vamos começar falando de algo que realmente eu acho, quando eu olho para os bloqueios do mundo, de verdade, um dos maiores bloqueios que existe para mim é esse que nós vamos falar hoje. De verdade. E é tão engraçado que quando a gente começa a amadurecer, quando você começa a assumir a responsabilidade sobre a sua vida, você começa a ficar sem paciência com gente vitimista. Primeiro que você detecta as pessoas que são vitimistas e você quer empurrar essas pessoas. Você começa a conversar com elas e falar assim, olha, você só está enganando você mesmo, mais ninguém. Você quer crescer na vida? Você quer romper? Você quer prosperar de verdade? Então comece a assumir a responsabilidade sobre tudo que acontece com você. Já vamos começar essa live de hoje? Escreve aí assim para mim. Eu não sou culpado, eu não sou vítima e não existe culpado. Coloca essa frase aí. Eu não sou vítima e não existe culpado. Já vamos começar desse jeito. Mas, Flávia, eu não tenho paciência. A verdade cura. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando a gente amadurece, a gente quer que as pessoas consigam enxergar também. E você vê quando uma pessoa, ela tá no vitimismo. Você vê quando uma pessoa, ela não quer assumir responsabilidade sobre a vida dela. A primeira coisa que você enxerga é que ela não tem resultado. Uma pessoa vitimista, ela é murmurenta, ela é reclamona, ela sempre arruma uma desculpa. Então, ela sempre conta uma história. Ela é boa em contar histórias, porque ela sempre conta uma historinha para poder justificar a sua não ação, ou para justificar que aquele problema está com outra pessoa. E eu vou trazer para vocês o que é o vitimismo, como podemos vencer o vitimismo. Ana, então me esclarece. Como eu consigo romper e assumir responsabilidade sobre a minha vida? É isso que nós vamos ter nessa live de hoje. É isso que nós vamos ter. Eu não sou vítima e não existe culpado. Então, a partir de agora, você colocando essa frase, você já sabe que você não é vítima. E que para de apontar culpados e comece a olhar para a tua própria vida. Comece a olhar o que eu preciso aprender com isso tudo. Porque não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Ana, e o que eu vou fazer? Depende do seu nível de maturidade. Depende do seu nível de crescimento, de inteligência emocional, de como que você está maduro o suficiente para poder lidar com aquelas circunstâncias. Ou você vai agir de maneira inteligente, ou você vai reagir de maneira emocional. Reação emocional. O que significa isso? É quando a pessoa reage sem usar o intelecto. Reação emocional. Alguém, por exemplo, você está atravessando a rua e vê uma moto. Na hora que vem a moto, tem uma reação na hora de quê? De sair correndo. Reação emocional. Você nem pensou. Você não parou. Deixa eu ver, se eu correr, eu vou. Essa moto não me alcança. Você não quer nem saber. Você, na hora que a moto chegou, você já saiu correndo. Reação emocional. O que acontece com pessoas imaturas? Só para vocês poderem entender. Elas são reativas, ao invés de serem ativas.
elas reagem, bateu, levou. Então, na hora que alguém faz algo com elas, ao invés delas ir para a inteligência, ao invés delas realmente pensarem para depois responder, elas não dão conta. Então, se ela recebe, ela já reage. Isso é reação emocional. E na maioria das vezes, você se arrepende depois. Por quê? Porque quando você reage emocionalmente, você não usa a sua inteligência e na maioria das vezes, você agiu de maneira errada. A reação emocional, não sei quem já viu aí pessoas que quebram o carro de outras pessoas, que sobe na mesa, que dá escândalo, que é um vexame, né? Passa vergonha, reação emocional. Ana, e por que que isso acontece? Existe algo na psicologia que chama complexo constelado. Todos nós temos feridas e traumas da nossa infância. Todos nós. Todo mundo aqui passou por problemas na sua infância. Pais que abandonaram, violência, abuso sexual, abuso verbal também, enfim, falta, né, passou necessidade. Cada um aqui viveu uma experiência na sua infância, uma experiência traumática. Todos nós, não tem ninguém aqui que teve uma infância perfeita. Então, isso que você viveu gerou uma ferida em você, gerou uma memória, que gerou um pensamento, que gerou um sentimento, gerou uma ferida. E ficou ali, está ali. Não tem como você arrancar algo que você viveu. Aquela experiência existiu. E aí, na fase adulta, nós estamos aqui para amadurecer. Estamos num processo, todo mundo aqui está no processo de amadurecimento. Então a vida, ela vai te chamar todos os dias para você ser mais você, para você poder se curar. Então, o seu passado, ele é atualizado no presente através das circunstâncias. As coisas que acontecem com você e que te fere emocionalmente, que bate no seu campo emocional e faz você ter reações emocionais, faz você ficar irritado, nervoso, faz você atacar as pessoas, faz você brigar, descontrolar, faz você cair ali numa tristeza, enfim, que afeta as suas emoções, tem a ver com seus traumas. Existe uma ferida, que aquela situação cutucou aquela ferida. Então, percebe se você tem uma ferida e eu falo algo, e isso que eu falei cutucou em alguma crença sua, em alguma ferida. O que que você vai fazer? Você vai reagir na hora. Pensa eu tocando numa ferida sua. Na mesma hora você vai falar, tira a mão, tá doendo. Tira a mão e começa a sangrar. Por quê? Porque eu cutuquei a sua ferida. E o que que é você reagir? É você me empurrar e falar, para, tá doendo. Só que como a gente não sabe falar isso, a gente não tem consciência de que tá doendo, que tocou numa ferida minha, a gente reage emocionalmente, vomitando as nossas frustrações, as nossas dores em outras pessoas. Então você briga, você acha ruim, você bate, você quebra tudo, enfim, você começa a ter reações emocionais que quem está de fora vai falar, essa pessoa está doida? Essa pessoa, que descontrole é esse? É um descontrole emocional. Por quê? Porque falta maturidade. Falta maturidade emocional. Então, o que que significa quando a gente não amadurece? Quando eu não amadureço, o meu ego, ele não está fortalecido para poder lidar com a realidade. Tudo que acontece, tudo, a maioria das coisas, me afeta emocionalmente. Então, eu vivo reagindo, eu vivo atacando, eu vivo me sentindo vítima, ou eu vivo apontando um culpado. E eu não consigo ter resultado, eu não consigo crescer. Por quê? Porque falta responsabilidade, falta inteligência, falta eu aprender a lidar com as minhas emoções e ressignificar e curar e tratar. Existem feridas dentro de nós, feridas na nossa alma, que foram impressas a 99% na sua infância, de traumas que a vida adulta vai te chamar para poder curá-los através das experiências. E se você se posicionar com responsabilidade para encarar essas experiências e suportar essas dores e tratar essas dores, você vai descobrir qual é o seu propósito. Por quê? Porque a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Então, tem pessoas que não estão vivendo o propósito ainda porque não viveram as suas dores, porque ainda estão no vitimismo, porque não encararam a responsabilidade sobre a sua vida. Ainda estão se defendendo ou fugindo da dor. Porque vai doer, Ana? Vai doer e vai doer muito.
Imagina uma ferida lá na sua infância. Imagina a perda de um pai, imagina um abuso, enfim, qual experiência que você viveu? Isso vai doer. Só que você agora já é adulto. Quem não soube lidar com essa dor foi a sua criança. Colocou um band-aid. Só que agora você já cresceu, você já é adulto e você consegue encarar essa dor. Qual o problema de sentir rejeição? Qual o problema de se sentir humilhado? Qual o problema de viver, de passar, de suportar uma dor? A dor vai precisar ser suportada. E muitas pessoas não dão conta. Ainda são imaturas, ainda são muito infantis, vitimistas. E é por isso que o mundo está como está. Por que as pessoas não acessam o seu maior potencial ainda? Porque elas ainda não conseguem lidar com as suas próprias dores, com as suas emoções. Então, tudo aquilo que acontece na sua vida que te afeta emocionalmente, sabe, que te deixa descontrolado, que te faz reagir emocionalmente, coloca uma luzinha vermelha nisso. Espera aí, o que que eu tenho que aprender? Por que que eu tô reagindo tanto em relação a isso? Por que que isso me descontrolou tanto? Qual foi a primeira vez que eu senti isso? Onde que isso começou? Será que existe uma ferida aqui dentro em relação a isso? Porque eu estou tão descontrolada e eu quero que vocês percebam na vida de vocês. Quando acontece uma situação, as pessoas têm reações diferentes diante da mesma situação. Por quê? Por que será? Por que será que diante da mesma situação, uma pessoa ela descontrola, ela fica com raiva, ela critica e a outra ela entende, ela até vê que tem algo de errado, mas ela não descontrola. Por que, qual a diferença se a situação foi a mesma? Porque não é a situação, é como essa situação afetou aquilo que eu carrego. Então, não é o que fizeram com você, de novo, é como você vai reagir com o que fizeram com você. Isso vai mostrar o seu nível de maturidade. Ana, mas eu vim de uma família que você não conhece meu passado. Eu senti falta, eu fui abusada, meu pai me violentou, eu não tive minha mãe perto de mim. Não é o que fizeram com você. O que eu te pergunto agora, e o que você vai fazer com tudo isso? Você pode continuar contando uma narrativa de vítima, você pode continuar contando uma história de sofrimento para poder justificar os seus não resultados. É porque você não conhece meu passado, é porque você não conhece, né? Porque eu nunca tive dinheiro, porque eu nunca tive. Você pode continuar contando essa historinha para poder justificar, ou você pode fazer diferente, usar essa história e curá-la e tratá-la. Então, se você não veio de uma família próspera pode vir de você. Se você veio de pais que se separaram e não tiveram um casamento feliz pode vir através de você. Se você amadurecer as suas emoções, se você curar as feridas que essa infância deixou em você, você consegue fazer diferente. Só que para isso, você vai ter que encarar a dor. Você vai ter que ressignificar, você vai ter que tratar, suportar. E isso é o amadurecimento. Isso é o crescimento. Nós vamos falar hoje sobre vitimismo. Ana, você fala com uma clareza que dá para entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, Ana, por ouvir o chamado. Obrigada, gente. A dor tem o quê, Ana? A dor tem intimidade com o seu propósito. Anota essa frase aí. A sua dor tem intimidade com o seu propósito. Aí você fala assim, Ana, eu ainda não vivo o meu propósito. Você não vive o seu propósito porque você ainda não viveu os seus processos. Quando você começar a viver os seus processos, quando você começar a suportar a sua dor, o seu propósito vai te encontrar. Porque propósito não é destino, é direção. E você vai encontrar, ele vai te encontrar, fique em paz, quando você começar a encarar os seus processos. Ana, como é que você descobriu o seu propósito hoje? Quando eu comecei a encarar a minha dor. Eu separei do meu esposo, eu fiquei 2 anos separada, eu tive que começar a fazer terapia, eu tive que mergulhar no autoconhecimento. Por isso eu amo a alma humana, eu amo falar da alma humana e a gente tratar a nossa alma, porque tá tudo lá. Eu sei o quanto as pessoas, a gente olha, a gente consegue ler as pessoas, o quanto elas estão bloqueadas. Quando alguém vem me atacar na internet, quando alguém começa a comentar os meus posts, né, me atacando, o que eu consigo enxergar ali? Só a dor daquela pessoa. A verdade que eu expus
tocou numa ferida dela e ela teve uma reação emocional. E é por isso que ela está falando daquela maneira. Eu sinto compaixão, sabe por quê? Porque ela está pedindo socorro. A alma dela não soube lidar com a verdade. Por isso que a verdade dói, mas ela liberta. Ela dói. E quando a gente fala a verdade, muitas pessoas que não estão preparadas para poder viver isso, elas vão reagir. Elas vão te atacar. Elas vão te perseguir. Por quê? Porque elas estão na escuridão. E você está trazendo o quê? Está trazendo luz. A verdade é luz. Verdade é a consciência. Pensa você dormindo num quarto todo escuro. Seu quarto é todo escuro, você está dormindo um sono maravilhoso. Tem um feixe de luz. Aí chega a sua mãe para te acordar. E ela já abre a janela. Pá! O que você vai fazer na hora? Você vai começar a brigar. Você vai ficar incomodado. Você vai começar a doer seus olhos. Você não vai? Porque aquela luz, você estava na escuridão. Aí você vai e coloca uma luz. A pessoa vai fazer o quê? Até você se incomoda. Quando abre de uma vez, né? Quando aquela luz chega de uma vez, isso acontece. É só a gente olhar, né? Para o que acontece na nossa vida e fazer analogias. Por que eu gosto de fazer analogias? Para ter clareza, para vocês entenderem. Por isso que é tão valioso você começar a comparar essas coisas para o cérebro começar a entender realmente como que funciona. Por isso você reage. Por isso que começa a doer. Por quê? Porque trouxe uma luz aonde você ainda não tinha luz. Estava escuro. Você ainda não conhecia aquilo. Aquilo estava adormecido. Não quer dizer que você não tinha. Vou corrigir. Estava adormecido. Porque aquela dor sempre esteve dentro de você. Só que você vem fugindo dela. Fugindo, fugindo. Fugindo como, Ana? Se anestesiando, os vícios emocionais, as fugas emocionais. Nós falamos sobre isso aqui ontem, quando eu falei dos vícios. Tudo aquilo é uma fuga da realidade. E a realidade mostra a verdade. E para fugir da verdade, eu fujo da realidade. E eu vou para os vícios. Ana, o que é o vitimismo? Vitimismo é um bloqueio. Vitimismo é algo onde você foge de quê? Da realidade. E você fica ali sempre querendo culpar outra pessoa. Sempre contando desculpas ou reclamando. O vitimista, gente, ele é um reclamão. Tudo ele arruma uma desculpinha. Vamos fazer isso aqui? Ah, agora eu não sei. Vamos resolver? Ah, não dou conta. Ah, vamos isso aqui? Ah, não tem capacidade. Ah, não tem. Sempre tem uma desculpa para a sua não ação. Porque o vitimista, ele não age. Ele não consegue colocar em prática aquilo que é necessário colocar. E ele se sente afetado. Afetado. Ana, explica a frase, a sua dor com intimidade, que eu acabei de explicar, né? Glória a Deus. Entenderam, gente, essa frase? Expliquei aqui agora. Então, eu quero começar com uma pergunta para vocês hoje. Para a gente começar a refletir, sabe? Para a gente realmente começar a trazer. Eu vou trazer, Ana, o que a palavra de Deus fala sobre o vitimismo? Eu trouxe aqui 5 passagens bíblicas para falar para vocês, tá? Segura aí que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, para a gente começar refletindo mesmo. É claro que a gente vai olhar para a vida de outras pessoas, a gente vai enxergar muitas pessoas vitimistas, mas eu quero que a gente traga hoje autorresponsabilidade, tá? Sabe? Assim, vamos olhar para nós, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para e ver onde é na minha vida eu estou sendo vitimista. Eu tenho certeza que muitos de vocês, né? Quantas vezes você vê pessoas vivendo com maturidade, com responsabilidade? Quantas vezes você vê pessoas realmente assumindo as rédeas da sua vida, sem buscar culpados, sem ser vitimistas? Quantas pessoas você conhece que estão realmente vivendo numa desculpa para não agir? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que a gente vive em tempos onde o vitimismo se tornou como se fosse um abrigo confortável para quem não quer mudar de vida. É muito mais fácil culpar o governo, culpar a pandemia, culpar o meu marido, né? Vamos colocar mais perto, culpar a minha esposa. É muito mais fácil culpar o seu ex-marido do que olhar no espelho e reconhecer qual parte minha eu preciso de tratar. Se isso aconteceu comigo, fui eu que permiti.
Fui eu que fiquei, fui eu que aceitei. Fui eu que permiti que essa pessoa fizesse isso comigo. Fui eu que aceitei menos do que aquilo que eu mereço. E por que eu aceitei isso? Que dependência emocional é essa? Aonde está essa ferida? Aonde está essa dor? Ana, mas eu atraí uma pessoa que me maltratou. Eu atraí uma pessoa ruim. Posso falar uma coisa com todo amor? A gente, na maioria das vezes, a gente vai atrair aquilo que nós emanamos. Então, se você atrair uma pessoa ruim, você é tão ruim quanto ele. Existe algo em você que tem que ser tratado. Se você aceitou aquilo, é porque enganchou. Existia algo em você que precisava daquela situação. Tinha um engancho ali, tinha algo que você atraiu. Enquanto eu não olhar para mim e eu assumir responsabilidade, eu não vou conseguir curar. Eu não vou conseguir me levantar. Nós estamos vendo uma geração hoje emocionalmente rasa. Uma geração que não quer lidar com as suas emoções. Uma geração que prefere viver só de imagem, que prefere likes do que a transformação real, que troca uma autoanálise, uma autorreflexão por ficar só se defendendo, só inventando desculpas, que está se perdendo em oportunidades preciosas que a vida dá, porque ainda não entendeu o poder da autorresponsabilidade. Muita gente vivendo muito abaixo daquilo que Deus preparou. Não por falta de capacidade, mas sim por sobrar desculpa, por falta de responsabilidade. Porque não consegue assumir. Porque ainda querem que alguém venha consertar o que elas mesmas têm autoridade para poder mudar. Ainda quer que o mundo resolva os problemas que ela mesma precisa resolver. Ainda quer arrumar um culpado para justificar os seus fracassos. Quando a gente começa a querer realmente mudar a maneira como a gente pensa, como a gente quer mudar, quando a gente quer mudar realmente a nossa vida e ter novos resultados, eu falo que eu até tenho esse método, né, que é o caminho do autoconhecimento, são 6 pilares do autoconhecimento. E o primeiro pilar, o primeiro, aquele que eu ensino assim, quando eu começo a aplicar o método, é a autorresponsabilidade. Porque quando você começa a olhar para a tua vida e você não aceita mais aquela realidade, a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa é assumir a responsabilidade. Quando eu terminei com meu esposo e eu comecei a fazer terapia, eu cheguei na terapia e eu achei que a terapia ia curar minha vida. Pronto, eu vou chegar aqui e agora tudo vai estar resolvido. Né? Eu vou entender o porquê que eu separei, eu vou entender o porquê que eu tenho esse vazio, eu vou entender o porquê que eu estou infeliz. Enfim, isso foi há 10 anos atrás. E aí eu comecei, né, a querer, e foi uma terapia. Cheguei na terapia, a minha vida virou de cabeça para baixo. O que estava ruim ficou pior. E eu cheguei para minha terapeuta e falei assim: o que está acontecendo? Eu cheguei aqui achando que você ia me ajudar, ia melhorar a minha vida, mas as coisas estão piorando. O que está acontecendo? Aí ela virou e me falou uma frase que me trouxe autorresponsabilidade. Ela falou assim: Ana, não é que a sua vida ficou pior, é porque antes você estava dormindo, agora você acordou. E na hora que você acordou, você conseguiu ver a realidade como ela é. O que falta para muitas pessoas acordarem? Porque na hora que você acorda, é como se você tirasse a tampa do bueiro. E na hora que você tira a tampa do bueiro, vem aquela lama toda para fora, vem a sujeira toda para fora. Para quê? Para você poder resolver. Vem as feridas, vem tudo. Mas glória a Deus, sabe por quê? Porque é o momento de você vai amadurecer. E para isso, eu tive que assumir responsabilidade. Eu chegava na terapia e eu ficava só dando desculpas do meu marido. Eu terminei porque meu marido é assim, assim, meu marido é assim, assim, assim. E a minha terapeuta percebeu que eu estava no vitimismo. E ela falou: Ana, eu não estou aqui para tratar o seu marido. Eu estou aqui para tratar você. Vamos parar de falar dele? Vamos botar ele, vamos deixar ele para resolver os problemas dele para lá? E vamos olhar para você agora? Ou você acha que a Ana é perfeita?
Ou você acha que a Ana é a vítima, que o problema está todo com ele? Por que que hoje eu falo tanto de autorresponsabilidade? E isso, assim, é algo que, para mim, eu falei que eu perco a paciência, né? Porque quando a gente fala com uma pessoa e ela não quer enxergar, e ela ainda continua no vitimismo, o que que nós mais precisamos? Qual que é o primeiro passo? A autorresponsabilidade. Até arrepiei toda aqui. É forte, né? É forte. E o que que é a autorresponsabilidade? É quando você assume as rédeas da sua vida. É quando você realmente assume e fala: peraí, o que que eu tenho que melhorar em mim? O que que eu preciso tratar em mim? O porquê que eu atraí esse tipo de relação? O porquê que essa pessoa fez isso comigo? O porquê não? Para quê? Para aprender o quê? Porque eu não sou vítima. Existe algo que eu tenho que aprender em relação a essa situação. E aí, quando eu começo a tratar alguém, né, quando eu fazia consultas e eu tratava os meus alunos, eu sempre falava uma coisa para eles. Na hora que você se sentir afetado e você for trazer consciência, você vai perguntar: qual é a verdade? Qual é a verdade disso daqui? E você vai começar a dar nome aos personagens. Não tem nada a ver com o seu namorado, não tem nada a ver com o seu marido, não tem nada a ver com o professor, não tem nada a ver com aquele palestrante. Dá nome aos personagens. Você pode estar projetando o seu pai, a sua mãe, uma pessoa que foi autoridade na sua vida, o abusador. Existem projeções que a gente faz na fase adulta, em pessoas, e você acha que é sobre a pessoa. É mais sobre você do que sobre a pessoa. Aquela ferida está mostrando muito mais o que tem que ser tratado em você, aquela situação, do que com a outra pessoa. E começa a dar nome aos personagens. Por isso, eu não sei quem aqui já viveu uma situação como essa. Você vive a mesma emoção, a mesma dor, mas em situações diferentes, com pessoas diferentes. Vou dar um exemplo. Eu, Ana, eu tinha um bloqueio da rejeição, porque eu me senti rejeitada pelo meu pai, abandonada, meu pai separou da minha mãe, enfim, quando eu era criança. Eu tinha 3 anos. Enfim, a Ana cresceu, a Ana é adulta. Eu atraía para mim relacionamentos que me faziam me sentir rejeitada. Em várias situações. Por exemplo, eu trabalhava no banco. O meu chefe, ele elogiava todo mundo, menos eu. O que que eu me sentia? Rejeitada. Os meus relacionamentos, eu ligava, a pessoa não me respondia, eu marcava, ela não ia, eu me sentia rejeitada. As minhas amigas marcavam de sair comigo e elas, quando eu vi, elas saíram só elas, esqueceram de mim, não me chamaram. Eu me sentia rejeitada. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A emoção é a mesma, só que as pessoas são diferentes. Então, era sobre o meu chefe lá no banco? Era sobre o meu namorado? Era sobre a minha amiga? Era a Ana que precisava de atualizar o bloqueio da rejeição hoje, na fase adulta, para poder se tratar. E enquanto eu não tratasse a rejeição, eu ia continuar atraindo situações para me fazer me sentir rejeitada. Sabe por quê? Porque isso é uma dor, uma crença lá da tua infância, uma experiência que gerou uma memória, que gerou um sentimento, um pensamento, que gerou um sentimento, que gerou uma crença de que eu sou rejeitada, de que as pessoas vão me rejeitar. E muitas pessoas passaram por isso e elas se fecham para relacionamento. Elas nem se relacionam. Elas nem se relacionam com medo de serem rejeitadas. A dor é tão grande, é tão forte. E aí, Ana, como é que você tem essa clareza? Depois que eu comecei a me conhecer. Autorresponsabilidade. Depois que eu parei de colocar a culpa na amiga, a culpa no chefe, a culpa no namorado, e comecei a falar: peraí, deixa eu começar a usar a inteligência. É o mesmo sentimento, é a mesma emoção, só que com pessoas diferentes. Então o problema está comigo, não está com as pessoas. Existe algo em mim. E isso, depois de muita terapia, de muito curso, eu formei, né? Fiz uma pós-graduação em psicologia. Eu tive que estudar mesmo, entender, peraí, por que que você às vezes reage diante de certas situações? Por que que você quer fazer e não consegue?
Por que que você fala que vai e não consegue terminar? O que que tem dentro de você que impede você de crescer? O que que está te travando? São perguntas que você precisa fazer com você mesma. São perguntas que você precisa começar a se questionar. Por isso que a gente tem que aprender a fazer perguntas para nós mesmos. Qual foi a primeira vez que eu me senti rejeitada? E aí vem trazendo clareza lá da minha infância. Se você não traz clareza, se você não traz consciência, você não consegue tratar. Porque eu não consigo curar algo que eu ainda não sei. Por isso que o mundo padece por falta de conhecimento. Porque o mundo vive na ignorância. Se você não sabe que você é vitimista, como é que você vai curar o vitimismo? Se você ainda acredita que existe culpado, se você ainda acredita que você é a vítima da situação, como que você vai curar isso? De verdade, nunca. Você sempre vai achar que o problema está com o outro. Agora, quando você assume a responsabilidade, quando você assume as rédeas e falar assim, deixa eu me tratar. E aí eu comecei, ao invés de fugir da dor, eu comecei a sentir a dor. E na hora que você começa a sentir a dor, e não é fácil, porque você vai ter que suportar a dor, passar pela dor, viver uma nova experiência. Por isso que eu perguntei, qual o problema de se sentir rejeitado? Me explica essa. Eu me senti rejeitada, eu passei por a dor, eu vivi a dor e perguntei qual é a verdade de tudo isso. E veio a memória lá do meu pai. E eu ressignifiquei, eu vivi a experiência, gerei um novo pensamento, um novo sentimento, e aquilo gerou uma nova crença de que eu não sou rejeitada. E sabe o que acontece? As pessoas vão começar a não te rejeitar mais. E aí você vai pensar assim, gente, as pessoas mudaram? Elas mudaram? Elas não estão mais me rejeitando. Não é as pessoas que mudaram, foi você que mudou. Foi você que ressignificou essa crença. E você não precisa mais atualizar o seu passado. Por quê? Porque essa dor já foi tratada. Esse é o processo de amadurecimento da vida. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, para você aprender a ser mais você. Só que acontece, por que as pessoas, então, elas não crescem? Por que elas continuam no vitimismo? Por que elas não amadurecem? Porque elas fogem da dor. Simples assim. Porque elas não querem sentir a dor. Elas não querem viver os seus processos. Elas não querem encarar o que a vida está chamando, encarar a realidade. E como eu não encaro? Eu fujo da realidade com os vícios emocionais. Fuga da realidade, com os bloqueios, como o Pablo diz. Quais são os bloqueios, Ana? Infinitos. Vitimismo é um. Medo de errar, medo da crítica, medo do julgamento, escassez, procrastinação, necessidade de aprovação das pessoas. Tem vários. E aí você deixa de viver o que você nasceu para viver, deixa de acessar o seu maior potencial, porque você não quer encarar a sua dor. Porque você não quer viver aquilo que precisa. Ana, você está abençoando a mim, meu marido e os meus filhos. Putz, que aula! Glória a Deus. Então, hoje, nessa live, eu quero te conduzir a um despertar, a um confronto. Confronto mesmo, de si mesma. Não para te machucar, mas para poder te libertar. Eu não quero aqui que você fique se sentindo ruim. Pelo contrário, você nasceu para governar e não para reclamar. Você nasceu para reinar com Cristo e não para viver fugindo da sua dor. Você nasceu para reinar e só reina quem governa. E por que que muitos de vocês não estão reinando ainda? Não estão governando ainda? Porque ainda estão no vitimismo. Enquanto você insistir em ser vítima, você entrega a sua autoridade àquilo que te feriu. É como se a tua dor mandasse em você. E não você. Posso te contar? Todos nós já crescemos. Todos nós já somos adultos. Todos nós já temos maturidade para lidar com a dor. Você não vai morrer. Porque na hora que você vai encarar a dor, é uma sensação de quase morte. De quase morte.
Só que você não vai morrer. Quando eu passo pelas minhas dores, eu passo até hoje. Por quê, Ana? Porque nós estamos num processo de amadurecimento. Ana, que dia que eu vou estar pronta? Que dia que eu não vou precisar de curar mais nada em mim? Dia que Deus te levar. Aí você já cumpriu o teu propósito. De verdade. A gente nunca vai estar pronto. No dia que você estiver pronto, Deus te leva. A gente está num processo. A vida é esse processo. Um processo de amadurecimento, de crescimento, de lapidação. Por isso que é como se fosse uma... Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Como se fosse uma cebola, sabe? E essa cebola, você vai tirando as cascas da cebola. Tem várias camadas. E cada vez vai ficando mais maduro, mais firme, mais potente. Aumenta a sua envergadura. E você vai começar a ter mais resultado. Resultado de vida. Vai começar a ter uma vida mais plena. Uma vida com mais clareza, com mais consciência. Ana, você abriu as cortinas, você abriu a janela e as cortinas do quarto. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meu coração está doendo, mas que bom que você está aqui. Verdade, Ana. Putz, a vida é esse processo. Então, enquanto você insistir em ser vítima, você está entregando autoridade para aquilo que te feriu. Chegou a hora de assumir a responsabilidade. O vitimismo é um grande bloqueio. Eu acredito que o vitimismo é uma prisão. Aprisiona a pessoa. Faz com que ela não avança na vida. Quem vive como vítima paralisa a sua promessa. Você acha que Deus consegue usar vitimistas? Ele até tem uma promessa sobre a tua vida. Só que você está adiando, atrasando, paralisando essa promessa, porque ainda continua no vitimismo. O vitimismo, ele atrai pena, mas nunca uma transformação. Pessoas vitimistas, elas querem que todo mundo sinta dó, sinta pena. Você fica contando essa sua história, a gente conta nessa história, ai, porque minha família era assim, só para a pessoa ter pena de você. Larga disso. Para com isso. Vamos mudar a maneira como a gente conta a nossa história. Seja o herói da sua vida. Se uma família próspera não veio de você, se você não veio de uma família próspera virá de você. A libertação ela vai começar quando você decidir parar de ficar justificando a sua estagnação, a sua não ação. Vitimismo é como se você estivesse vivendo olhando para o retrovisor da vida. Olhando só para trás, para trás. Não é o que fizeram com você. É você que decide o que você vai fazer com o que fizeram com você. Enquanto você vive como vítima, você não vai crescer. Ana, o que é o vitimismo? Para a gente conseguir entender. O que é o vitimismo? É o estado emocional. É um estado emocional em que a pessoa ela se coloca constantemente no papel de vítima. Então, ela sempre está ali, sendo a coitada da história. E o vitimismo, ele manipula muitas pessoas que estão ao redor dela. Consegue manipular, por quê? Porque todo mundo fica num sentimento de dó, de pena, de ter que fazer para aquela pessoa, entende? Ela consegue manipular. Ela acredita que tudo de ruim acontece com ela. E que ela não tem responsabilidade sobre isso. É muito engraçado. Tudo de ruim acontece só comigo. É só com você, tá? É só a sua vida que tá ruim. Fique em paz. Só você que tá vivendo problema, só a sua vida que tá ruim, tá tudo certo. O vitimista, ele realmente acha que a vida dele é a pior de todo mundo, né? Que o fardo dele é o mais pesado, que o problema é maior para ele. Deixa eu contar, de verdade, tá todo mundo passando pelos mesmos problemas. Todo mundo está vivendo as mesmas frustrações. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. Só que o problema é o que cada um faz com isso. Isso é que faz a diferença entre umas pessoas ou outras. Tá todo mundo com a vida, não tem ninguém perfeito. Não tem ninguém vivendo uma vida perfeita, sem dor. Só que tem pessoas vivendo na plenitude. Isso eu garanto. São pessoas que amadureceram. E que fazem do limão uma limonada. Que fazem da perseguição uma promoção.
que pega tudo o que acontece com elas e converte, faz o CCC, que o Pablo fala tanto, né? E capta, converte e canaliza. Mas não é que não está acontecendo coisas com ela. Tá sim, igual está acontecendo com você. Só que elas fazem diferente. Elas fazem diferente. Ana, o bloqueio do vitimismo, mas eu continuo assim, o vitimismo bloqueia nosso romper financeiro? Também. Pode ter escassez aí bloqueando o seu financeiro, pode ter a falta de perdão de pai e mãe, que também trava a prosperidade, né? E o vitimismo também, porque dependendo de como você se posiciona para a vida, você não se sente merecedora, você sempre fica colocando ali numa posição inferior. Pode ter uma lealdade com pai e mãe, pode ter sim. Quando a gente começa a falar dos bloqueios, é tão engraçado que um vai engaixando com o outro. Uma pessoa nunca tem um só, sabe? Eu nunca tenho só o vitimismo. O vitimismo vem com a aprovação das pessoas, vem, sabe assim, sempre vem ali um engaixando com o outro. Ana, por que as pessoas se tornam vítimas? Qual que é a raiz do vitimismo? Ou por que nós queremos, né, ser vítimas ou somos vítimas? Trauma. Um trauma emocional não tratado. Você não quer passar por aquela dor. Existe um trauma que você não tratou e botou band-aid em cima dele. Ou então, rejeição na infância. Falta de identidade. Quando você não sabe quem você é, você realmente se coloca como vítima da vida. Quando você não assume responsabilidade, quando você não tem a sua identidade bem formada, bem forjada. Se a gente for olhar, gente, lá no Jardim do Éden, Adão, ele já colocou ali sinais de vitimismo. Quando Deus perguntou para Adão o que tinha acontecido, o que Adão falou? Foi a mulher que tu me destes. Quer dizer, eu sou vítima. Foi a mulher, não foi eu. E ali já começou a raiz do vitimismo. Sempre colocando, ao invés de assumir responsabilidade sobre si, sempre colocando ali na conta de outra pessoa. Ana, por que as pessoas são vitimistas? Talvez pode ter um ganho, sabia? Um ganho secundário ali, sabe? Tem pessoas que são vitimistas porque querem chamar atenção, porque querem piedade. Sabe aquela pessoa que quer piedade? Então ela fica contando aquela história sofrida da vida dela. Nossa, porque é minha vida, olha o que eu passei. E aí, para quê? Para gerar essa automiseração, sabe assim, essa autopiedade. A pessoa fala, meu Deus, coitada dela. Piedade. Então, talvez a pessoa, ela é vitimista porque ela está ganhando para ser. Tem um ganho ali secundário, tem um prazer negativo em ser vitimista. Porque ela consegue a atenção das pessoas. Ela consegue essa piedade. Ou então, aquilo é uma desculpa para ela não agir, para ela não se posicionar. Ou então pode ter também uma influência espiritual negativa, né? Um espírito de autocomiseração, de paralisação. Né? Pode ter algo ali espiritual também travando essa pessoa. Ana, onde começa o vitimismo? Me explica. Aonde que a gente começa a ser vitimista? Aonde que a gente sai e não assume a responsabilidade sobre nossas vidas? Primeiro lugar, aonde começa o vitimismo? Na mente. Em pensamentos como, ninguém me ajuda, sempre se esqueceram de mim, ninguém me entende. Começa também no coração. Raízes de mágoa, de rejeição, de comparação, de inveja. E depois chega no discurso. Palavras de acusação, lamentação, murmuração, comparação, falta de gratidão. Por isso que começa na mente, porque se você mudar a sua mente, você muda os seus pensamentos. Então tem que começar aqui, ó. Você muda o seu discurso. Tem que mudar, assim como tu pensas, assim você és. Se você pensa, por isso que a gente tem que ir lá nas nossas crenças. Tem que curar, tem que ressignificar. Por quê? Porque se você pensa que as pessoas vão te rejeitar, bingo, elas vão te rejeitar. Por quê? Escreve aí, as minhas crenças determinam a minha vida. Aquilo que você acredita determina a sua vida.
Não é fácil não, Ana. O que o vitimismo causa? Paralisação, impotência diante dos desafios, relações doentias, manipulação, chantagem. O vitimista, ele manipula e ele chantageia emocionalmente. O que eu estou perdendo em ser vitimista? Oportunidade de crescimento. Quantas oportunidades apareceram na sua vida e você não agarrou por vitimismo? O que o vitimismo causa? Distanciamento de Deus. Pois ele te chamou para a responsabilidade e não para a vitimização. Não existe filho de Deus que é vítima. Pelo contrário, ele assume as rédeas. Ana, me dá uma passagem bíblica que mostra o vitimismo. Eu trouxe aqui algumas passagens. O paralítico lá no tanque de Betseda. Imagina o paralítico. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu. Como é que ele respondeu? Ninguém me ajuda. Olha o vitimismo. Jesus perguntou: você quer ser curado? Quando Jesus pergunta, o que Jesus faz? Joga a responsabilidade. Você quer ser curado? Acho que eu não fiz essa pergunta hoje. Eu fiz em algum dia aqui na live, aqui no 459. Eu perguntei: você quer crescer na vida? Você quer crescer na vida? Me responde. Vocês querem crescer na vida? Você quer prosperar na vida? Aí você responde: todo mundo quer. Essa resposta é uma resposta de um vitimismo. Ué, Ana, todo mundo quer crescer na vida. Todo mundo não quer, não. Se todo mundo quisesse crescer na vida, o mundo aí fora estaria diferente. Eu garanto para você. E para você poder crescer, você vai ter que deixar de ser todo mundo. Todo mundo não quer. Essa resposta é bem uma resposta um vitimista. Por quê? Porque ele joga a responsabilidade na mão de todo mundo. Todo mundo quer crescer, ué. É igual quando você vai conversar com uma pessoa, você fala assim para ela, olha como que você está se posicionando. Olha como você está falando. Aí a pessoa responde, mas todo mundo fala assim. Aí você vira, mas você não é todo mundo. Para de falar que todo mundo faz. Assume responsabilidade. É igual quando você fala com seu filho assim, filho, você vai na aula? Aí seu filho fala, mãe, eu não vou na aula não. Por quê? Todo mundo combinou que não vai. Mas você não é todo mundo. Cadê a sua responsabilidade? O vitimista, ele sempre vai ter essa desculpa. Ele sempre vai responder no coletivo. Ele sempre vai parcelar a sua dividir, desculpa, é dividir. Ele sempre vai dividir a sua responsabilidade com mais pessoas para não assumir sozinha. Não, mas todo mundo não vai. Não, mas todo mundo fez isso. Não, mas ninguém quer. Ou é ninguém, ou é todo mundo. Por quê? Porque aí eu tirei eu do jogo. Eu não tenho responsabilidade diante disso, porque todo mundo está fazendo. Todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Assuma a responsabilidade. Faça você. Jesus perguntou, está lá em João, quem quiser saber o capítulo, é João 5. João é o capítulo 5, tá? No versículo 6. Muito obrigada, Ana, que Deus te abençoe e retribua todo esse trabalho por nós. Glória a Deus. Então, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Aí, ele respondeu, o paralítico respondeu com vitimismo, ninguém me ajuda, ninguém me leva ali. Eu estou aqui pedindo todas as vezes para alguém me empurrar. Só que Jesus não aceita desculpas. Jesus, eu estou falando isso agora para você. Jesus não aceita desculpa. Jesus não aceita historinhas, reclamação, murmuração. Por que o povo lá de Moisés poderiam ter ficado 40 dias e ficaram 40 anos para achar a terra prometida? Por causa da murmuração, do vitimismo, por causa da reclamação. Jesus não aceita desculpas. O que Jesus falou com ele na hora? Que ó, levanta-se. Levanta-se, pegue sua maca e ande. Levanta-se. Jesus fala com você agora. Levanta-se. Chega de esperar que alguém te levante. Deus já liberou. Levanta. Deus já te entregou. Levanta, pegue a sua maca e ande. Sai do vitimismo.
Chegou a hora de assumir as rédeas da sua vida. O povo no deserto, lá em Números 14. Antes tivéssemos morrido no Egito. Olha o que eles estavam falando. Isso é o povo falando. Antes tivéssemos morrido no Egito. O que fazia? O que acontecia com eles, Ana? Eles murmuravam. Eles se faziam de vítimas. E não foram para a terra prometida. Sabe o que acontece? Enquanto você estiver murmurando e reclamando, você também não vai alcançar a sua terra prometida. O vitimismo os impediu de entrar na promessa. O vitimismo está impedindo todos nós. Quem ainda é vitimista, eu não sou, mas quem ainda é, de acessar a promessa. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Se você decidir sair do vitimismo, a primeira coisa que você vai precisar é assumir responsabilidade sobre a tua vida. Assumir responsabilidade sobre a tua vida. Chegou a hora. Vai acontecer algo com você hoje. Você vai lembrar de mim. Vai acontecer algo na sua vida hoje que você vai se sentir afetado emocionalmente. Alguém vai te fechar no trânsito, você vai gritar. Alguém vai falar uma palavra rude com você. Alguém vai te julgar, te criticar. O seu marido, sei lá, alguma coisa vai acontecer com você hoje que vai afetar suas emoções, que vai te descontrolar emocionalmente. Você vai lembrar de mim na hora e vai falar assim, peraí, eu não vou reagir. Respira. Qual é a verdade? Aonde que foi que aconteceu isso pela primeira vez? Qual é o sentimento? Dá nome aos sentimentos. Dá nome. O que eu estou sentindo? Que reação emocional é essa? Que emoção é essa que está vindo à tona? Gente, isso é difícil demais, isso é desafiador demais. Mas se você conseguir e não reagir, ou se você reagir, mas dá um passo para trás depois e vai, por que eu fiz isso? Eu gritei com a pessoa, você já vai ter gritado, já vai ter brigado, mas mesmo se você tiver reagido, dá o passo para trás e começa. Nossa, Ana, isso foi libertador. É libertador. Quando você começa a fazer perguntas. Aonde foi que isso tudo começou? Só que eu sei, gente, que não é fácil. Você vai reagir. Você vai reagir. Ana, como é que eu saio do vitimismo? Primeira coisa, assumindo responsabilidade. Mesmo que te feriram, você é responsável. Ana, mas a pessoa me traiu. Ele tem grande parcela de responsabilidade, mas você também tem. Como assim eu não sou vítima? Ele me traiu. Ele falta caráter, falta muita coisa ali para ser forjada nele, mas você atraiu uma pessoa que te traísse. E eu te faço uma pergunta: qual parte sua você está se traindo? Qual parte sua você está se anulando para você atrair uma pessoa que te traiu? Porque ele tem a parcela de responsabilidade, mas você também tem. Você não é vítima. De verdade, você não é vítima. Não é culpa. O que não é porque às vezes a gente realmente quer culpar o outro. É muito mais fácil, né? Você falar que o problema está com o outro, que eu sei que é, gente, mas a autorresponsabilidade é a capacidade de assumir que você é o principal responsável pelos seus resultados. Seja ele bons ou ruins. Seja eles favoráveis ou desfavoráveis. É quando você para de culpar o outro, culpar o seu passado, culpar as circunstâncias e você decide tomar o controle das coisas, das reações, das escolhas, das atitudes. E isso não significa você ignorar o que houve. Existiu sim injustiça, existiu sim dor, falhas, existiu falta de caráter. Tudo bem, existiu, isso é real. Mas significa entender que, mesmo com tudo isso, você ainda tem o poder de escolher, de decidir o que vai fazer com o que fizeram com você. Isso é autorresponsabilidade.
Isso é uma pessoa que decide crescer na vida. A autorresponsabilidade, ela vai te dar um senso de governo. Governo. Ana, mas a culpa não é minha, que me abusaram na infância. A culpa não é sua mesmo, não. Mas é a sua responsabilidade curar isso. Ana, mas eu não tenho culpa se meu pai, ele não me ensinou a ser homem. Eu não tenho culpa se a minha mãe não me ensinou sobre feminilidade. E hoje eu sou essa mulher guerreira, empoderada. E hoje eu sou esse homem que eu não consigo assumir a provisão da minha casa, não consigo assumir a liderança da minha casa. Eu sei que isso não é sua culpa, o seu pai e sua mãe não ter te ensinado isso. Mas é a sua responsabilidade não tratar isso em você. Se você continua contando essa historinha, você ainda está na posição do vitimismo. É a sua responsabilidade se curar. É a sua responsabilidade. Olha para José do Egito. Olha para o José do Egito. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi preso injustamente. Ele foi esquecido. Ele tinha todos os motivos para ser vítima. Mas ele escolheu ser o protagonista. Ele escolheu ser fiel. Ele escolheu agir com excelência, assumir responsabilidade até no cárcere, até na prisão. Resultado, Deus colocou ele como governador do Egito. Deus honra quem assume a sua parte e não vive preso com o que fizeram com você. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Assuma a identidade como filho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está lá em 2 Coríntios. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos fazer agora o boot? Gente, já deu 57 minutos. Eu vou falar um negócio para você. O que está acontecendo? A hora passa voando. Eu só tenho 1 hora para fazer o 459. Me ajuda, gente. Vão lá, vão fechar os olhos, respira fundo. Meu Deus do céu, da terra. Passa rápido demais, meu Deus. Mas vamos lá. Vamos fazer o nosso boot? Fala assim comigo. Eu renuncio todo o vitimismo. Repete comigo isso. Eu renuncio todo o vitimismo, todo o espírito de autocomiseração. Eu renuncio toda mentira sobre a minha identidade. Vamos começar? Começa aí já renunciando toda mentalidade de vitimismo, toda mentalidade de vítima. Já declara e vamos fazer o nosso boot. Respira fundo. Respira. Fecha os olhinhos. Vamos fazer o nosso boot. Que linda você é, Ana. Amo sua vida. Ana, mas a pessoa não me atendeu quando chamei no Instagram. Sai do vitimismo. Ana, que decisão e responsabilidade. Glória a Deus. Putz, vamos lá. Fecha os olhos. Respira fundo. Gente, foi engraçado demais. Eu abri uma caixinha de perguntas ontem, aqui do 459. Aí teve uma pessoa que falou assim na caixinha: Ana, por que você fala tocar o terror na terra? Terror é coisa ruim e você é de Jesus Cristo. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, quem conhece a gente sabe por que a gente fala tocar o terror na terra, né? Mas ela falou que eu sou de Jesus Cristo e que terror não é de Jesus, terror é do mal. Ah, ele falou assim, terror é do mal. Gente, você acredita? Numa caixinha de perguntas. Hoje, na hora que eu falei tocar o terror, eu lembrei dessa pergunta. Eu falei, ô, gente, mas vocês entendem que tocar o terror é coisa boa, né? Bora, vou pensar numa outra frase, tá? Não vou falar tocar o terror, não. Porque foi tão engraçado que ele falou assim, você é de Jesus, eu vejo Jesus Cristo em você. Por que você fala tocar o terror, se terror é do mal? Ai, Senhor amado. Vamos fazer nosso boot, gente. Fecha os olhos, respira fundo. Solta aí as mãozinhas do teclado. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai, por tanta clareza que o Senhor trouxe.
Pai, o Senhor está nos chamando para a autorresponsabilidade. Pai, o Senhor está nos chamando para assumir as rédeas da nossa vida. Pai, nós te agradecemos por cada palavra de confronto, por cada palavra, Pai, que trouxe a verdade. E nós entendemos que essa verdade cura, que essa verdade liberta. Obrigada, porque o teu Espírito, Pai, nos conduziu à verdade. E a verdade vai nos tirar de toda a escravidão emocional, espiritual, mental. Pai, então eu te peço que essas pessoas agora sejam libertas de toda a escravidão mental, emocional, de todo o vitimismo. Senhor, nós renunciamos toda a mentalidade de vítima, em nome de Jesus. Eu quero que você visualize você dentro de uma jaula, como se fosse uma prisão mesmo, uma prisão. E você tá com uma algema assim, com uma corrente. E agora, repete comigo assim: eu renuncio toda mentalidade de vítima. Eu renuncio todo espírito de autocomiseração. Eu renuncio toda desculpa. E aí agora eu quero que você visualiza essas correntes sendo rompidas. Você vai olha para elas agora e elas estão sendo quebradas. Correntes estão sendo quebradas. E você solta e olha, você agora está solto daquelas correntes. Você olha para suas mãos mesmo, olha para os seus punhos. Não existe mais corrente te aprisionando. Pai, nós rasgamos agora todo o espírito de autocomiseração, de acusação, de passividade, de paralisia. E nós declaramos que não somos produtos das circunstâncias, mas somos filhos e filhas amadas do Deus Altíssimo, chamado para governar, para dominar, para crescer, para frutificar. O nosso passado não define o nosso futuro. As dores que nós vivemos não serão mais desculpas, mas serão testemunhos do teu poder em nós. Agora você vai visualizar uma chave. Uma chave. Depois que você declarou tudo isso, você enxerga e tem uma chave no chão dessa prisão. Pega essa chave. As correntes já foram quebradas e você vai abrir a porta dessa prisão e você vai sair dela. Pai, ativa agora o Espírito Santo, a chama da responsabilidade sobre cada uma. Cada pessoa, Pai, que está visualizando agora, que está saindo dessa prisão, o Senhor vai descer sobre ela o espírito da autorresponsabilidade, a chama do protagonismo. Pai, dê clareza, coragem, convicção para assumir o lugar de cada um com maturidade, com fé, com ação. Nós tomamos posse da mente de Cristo, da nova identidade e declaramos. Declara comigo assim agora. Todo mundo já saiu da prisão. Você está fora da prisão. Olha para trás. Fala assim: a prisão ficou para trás. As correntes foram quebradas. E a partir de hoje, eu não vivo mais como vítima, mas como filho legítimo que vive na promessa. Respira fundo. Levanta esse peito e comece a andar para frente. A prisão ficou para trás. Repete, enquanto você estiver andando, olhando para frente, não olha nem para o lado, é só para frente. Repete assim comigo: eu assumo a autorresponsabilidade da minha vida. E não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Respira fundo, esfrega essas mãos e solta aí um já é. Já é, já é, já é. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Respira fundo. Olha, eu sinto Cristo em você. Glória a Deus. Ó, vamos tocar o temor na terra. O temor ficou legal. Meu marido também fala isso sobre o terror. Gente, mas vocês sabem que é a maneira da gente mandar as pessoas, né, agirem. Vamos tocar o terror, vamos agir, vamos, né, fazer o que tem que ser feito. Mas eu achei tão engraçado. Gente, quem aqui saiu da prisão? Me conta. Quem aqui saiu da prisão? Quem aqui realmente apegou a chave? Eu de verdade, eu vi correntes sendo quebradas. Eu vi. Eu não estou falando mentira, não.
Eu vi pessoas olhando para as mãos assim, ficava só aquele negócio aqui, só aquele ferro. Mas não existia corrente mais. Correntes foram quebradas. Glória a Deus, vamos tocar o amor na terra. Glória a Deus. Amém. Ainda bem que eu vim assistir o 459. Glória a Deus. Maravilha, Ana. Você trouxe muita clareza hoje. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Ana, você e o Pablo Marçal estão sendo bênçãos para essa geração. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Saímos da prisão. Se você saiu dessa prisão, acabou. Assume responsabilidade sobre a tua vida. Amém. Ana, você é uma joia preciosa, uma grande mulher de Deus. Amém. Deus abençoe teu ministério. Glória a Deus. Amém. Recebo. Que Deus abençoe vocês imensamente. Bora tocar o amor na terra, bora tocar o temor na terra, bora tocar o terror na terra. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Até a próxima. Vou abrir outra caixinha hoje. Eu vou responder a de ontem. Vou responder. Vocês vão ver eu respondendo essa hoje. Eu vou responder. Eu achei tão bonitinha a pessoa escrevendo. Vou responder umas 10. 10 eu consigo. Umas 10, 15. E vou abrir outra caixinha hoje. Vamos falar sobre o vitimismo lá? Lava perguntas lá. Fala, quem está aqui no 459, vai lá no meu Instagram que a gente vai conversar sobre o vitimismo. Vou levar conhecimento e sabedoria para as pessoas. Até a próxima. Que Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, beijo, beijo. Amém. Glória a Deus, Ana. Olha isso aqui, deixei tudo para trás. Olhar só para frente agora. Cada dia melhor o 459, Ana. Parabéns. Glória a Deus. Bora junto. Tamo junto até depois do fim. Beijo, beijo, beijo e até a próxima. Uma excelente quinta para vocês.